caminhoneiro encontra bebê abandonado e enfrenta um desafio que mudou seu destino. A noite estava negra, a chuva caía com fúria e o trovão rachava o céu como se o próprio mundo fosse desabar ali. Sérgio, cansado, mas focado, comandava sua carreta pela rodovia deserta no meio do nada, onde o tempo parecia congelar e o silêncio era quase um grito sufocado. De repente, algo estranho cortou o barulho da tempestade. Um choro de bebê, frágil e cortante, vindo de um canto esquecido da estrada. O coração de Sérgio disparou. Não pode ser. Onde será? Pensou, os olhos hundidos na penumbra, tentando encontrar a origem daquela voz tão pequena em meio ao caos da noite. Ele parou a carreta no acostamento enlameado, o motor esfumaçando no silêncio pesado. Levantou a porta e desceu, sentindo o frio da chuva e o peso de um medo estranho no peito. O choro ficava mais alto, mais desesperado. Sérgio vasculhou o mato com as mãos trêmulas até que tomou uma visão que congelou tudo dentro de. Era Renatinho. O nome dele veio instantâneo, como um grito interno. Nem sabia de onde vinha, mas aquilo apertou um nó terrível na garganta de Sérgio. Um troço inesperado, quase um pesadelo tornando-se realidade diante daquele pequeno ser entregue ao nada. Como alguém pode abandonar um bebê assim? Quem teria coragem? O medo misturava-se à raiva e a uma onda de compaixão mal contida. Sérgio sentiu as mãos trêmulas enquanto pegava Renatinho no colo. Seu choro diminuiu. Trocou por um silêncio inquietante, como se pressentisse que algo muito grande estava começando ali. O homem que sempre viveu sozinho em longas jornadas, entre estradas e saudades, percebeu naquele instante que sua vida jamais seria a mesma. O medo de assumir uma responsabilidade tão imensa foi rápido, cruel, mas ele decidiu, levaria aquele bebê com ele. A tempestade rugia, mas dentro de Sérgio, uma tempestade ainda maior se formava. Não era apenas o choro do bebê que ecoava, era o chamado para uma mudança bruta. Nos dias que se seguiram, entre as viagens solitárias, renasceu uma dúvida, uma verdade enterrada. Renatinho não era uma simples criança perdida. Ele era seu sobrinho, filho do irmão Marcelo, sumido há meses, enredado em dívidas que sinalizavam perigos invisíveis e ameaças encobertas no silêncio abafado da família. Sérgio, homem feito, se viu envolto num turbilhão de emoções, medo, responsabilidade, amor que brotava mais rápido do que esperava. As noites sem dormir, as fraldas, o cheiro de leite misturado à poeira das estradas. Tudo parecia empurrá-lo para um lugar onde nunca imaginou estar. A paternidade batia em sua porta, chamando de um jeito torto e urgente. No meio desse caos, encontrou uma nova família entre os colegas caminhoneiros. Homens rudes, mas de coração aberto, que entenderam rápido o peso daquela nova missão. Sérgio estava virando o jogo, mas o passado, pesado como um caminhão carregado, não parava de puxar as rédeas. Quando Marcelo finalmente sair da prisão. Como apagar o passado e construir um futuro? Cada decisão pesa, cada escolha é um teste de coragem. O motor da carreta roncava no escuro, a chuva batia na lataria e o caminho parecia o mesmo. Mas Sérgio sabia que algo dentro dele mudara para sempre. O que o aguardava? Ele teria força para enfrentar os fantasmas que voltaram com aquele bebê nos braços? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sérgio sabia que algo dentro dele mudara para sempre. O motor da carreta roncava no escuro, e cada gota da chuva embaçava sua visão.
Mas o que o inquietava era o futuro. Como ser pai de verdade? Enquanto os pensamentos o consumiam, um barulho estrondoso quebrou a noite. Um farol intenso se aproximava rapidamente, e Sérgio apenas teve tempo de pensar que algo estava muito errado. Era uma picape velha, desenfreada, deslizando descontroladamente na direção da carreta. O coração dele disparou. Ele não tinha tempo para mover a carreta. O veículo bateu em cheio na lateral, fazendo o corpo de Sérgio ser jogado para o lado. Tudo se tornou um turbilhão de luz e som. O impacto o deixou atordoado. O bebê Renatinho, em seu colo, gritou. E Sérgio, num impulso, segurou firme, temendo que tudo fosse um pesadelo. Ele conseguia ouvir vozes, gritos, e então um silêncio que cortou a noite como uma faca. Sérgio saiu do estado de choque. Quando ele finalmente conseguiu descer da carreta, seus olhos se ajustaram à luz. E então ele viu. Não era apenas um acidente. A pessoa que saía da picape tinha um semblante conhecido. Era Marcelo, seu irmão. Com as mãos sujas de sangue e uma expressão de pânico, ele olhou para Sérgio como se o mundo estivesse desmoronando. Sérgio, eu não queria. Passava a mão nos cabelos desfeitos, sem saber como continuar. A imagem de Marcelo, um homem cuja presença em sua vida havia se tornado uma lembrança nebulosa, agora estava ali, fugindo de algo que nem ele entendia. Você é um monstro, gritou Sérgio, a raiva explodindo. Você me abandona e agora aparece aqui em uma picape como se nada tivesse acontecido. A lembrança daquele irmão afastado, envolvido em dívidas, enganando a própria família, disparou as emoções em Sérgio. E, de repente, todo aquele amor que estava começando a brotar por Renatinho se misturou a um eco de desprezo que Sérgio não reconhecia. Marcelo, ofegante, traçou um olhar rápido para o bebê. É ele, Renatinho? Ele é meu agora, Sérgio gritou, seu coração disparado, a adrenalina correndo em suas veias. Mas quando a verdade finalmente se assentou como uma sombra no fundo de sua mente, a culpa o atingiu. O olhar de Marcelo não era apenas desespero, mas também uma súplica. Eu perdi tudo. Eu não tinha como cuidar dele. Por favor, Sérgio, me escute. A tensão subiu no ar enquanto a chuva cessava. O silêncio de um momento trágico pairando como um fardo. Sérgio ficou paralisado, as palavras de Marcelo ecoando em sua cabeça. Mas o que veio a seguir foi um grito. Um grito desesperado que brotou da escuridão. Um grupo de homens se aproximava da cena, com lanternas e rostos conhecidos. Homens do passado de Marcelo. Olhos arregalados de fúria, eles circulavam. Sérgio sentiu o medo apertar seus pulmões. Eles estão aqui por ele. O rosto de Marcelo empalideceu. E em um segundo, a traição se revelou como um eco do passado. A vida de Sérgio foi desnudada em minutos. Ele não conhecia os segredos que cercavam seu irmão. Mas agora, dentro dele, pulsava o dilema: proteger seu sobrinho ou enfrentar os demônios que ameaçavam engolir todo o restante de sua vida tranquila. Renatinho não pode ficar aqui. A visão de Marcelo, embriagado pela sua própria destruição, o fez perceber que precisava escolher. Ele estava em um beco sem saída. Finalmente, olhou para suas próprias escolhas, as coisas que o conduziram a este momento. Havia algo mais profundo, algo que eles haviam escondido, uma verdade que ele precisava descobrir. Qual era realmente o verdadeiro segredo de Marcelo? As luzes se aproximavam, o futuro de Renatinho na balança, e Sérgio sabia que já havia tomado um caminho que não tinha volta. O que viria a seguir? A tempestade que se formava em seu coração não podia ser segurada. Sérgio ficou paralisado, os pensamentos se embaralhando enquanto as luzes se aproximavam. O medo que o consumia se transformava em pânico quando percebeu que não era só o irmão que estava ali. O grupo de homens com expressões de raiva e determinação cercando o local fez seu coração disparar. Ele se sentiu encurralado, sem saber se proteger Renatinho ou enfrentar o passado sombrio de Marcelo. Não se mexa, vocês dois! Um dos homens, mais alto, avançou, os olhos fixos em Marcelo. Nós sabemos que você está aqui. Precisamos de uma conversa.
Sérgio percebeu a expressão aterrorizada do irmão. Marcelo, ele começou, a confusão e o medo alternando-se no seu olhar. Não! Não me entrega! Marcelo gritou, desesperado. Ele lançou um olhar desesperado para Sérgio e depois para o bebê, como se Renatinho fosse a única coisa que ainda o mantinha ancorado na realidade. Isso não é o que você pensa. E mesmo enquanto os homens se aproximavam, algo dentro de Sérgio se despedaçava. Ele reconheceu um deles, um antigo amigo de infância de Marcelo. Mas o que o pegou de surpresa foi o que ele ouviu a seguir. Acha que vamos deixar você escapar de novo? Tem algo que você nos deve e não é só dinheiro. Parem! Sérgio gritou, sentindo a tensão subir como uma onda. Ele é meu irmão, e isso aqui não é o lugar para resolver suas brigas. O que vocês querem? Mas as palavras de Marcelo começaram a ecoar na mente de Sérgio. Tudo o que ele tentava esquecer. Os rumores que chegavam até ele entre as viagens. Sérgio, eles estão aqui por causa das dívidas que eu contraí. Eu não fiz por mal. O grupo riu ironicamente, lembrando a Sérgio o peso da verdade. Ele interveio, sentindo os braços de Renatinho se apertarem em seu corpo. Não toquem nele. Estão aqui por dinheiro. É isso? Ele é só uma criança. Os homens avançaram, mas um deles, com uma cicatriz no rosto, ficou parado, olhando diretamente para Marcelo. Você realmente achou que poderia se esconder? Vamos resolver isso aqui. Você não escapa dessa. Dali em diante, tudo parecia estar em câmera lenta. O pânico tomou conta de Sérgio enquanto ele olhava para o irmão. Nesse momento, um barulho ensurdecedor atravessou a noite. O som de um carro vindo em alta velocidade. As luzes cortaram a escuridão. Sérgio virou a cabeça e viu uma caminhonete em pleno desvio na estrada, sem controle, se aproximando cada vez mais. Saiam da frente! O grito de Sérgio foi numa mistura de desespero e imploração. Mas não havia tempo. Marcelo e os homens só perceberam o que estava acontecendo quando a caminhonete atingiu tudo com um estrondo, a batida se espalhando como uma onda de choque. A cena virou um caos, corpos sendo lançados. Sérgio instintivamente puxou Renatinho para o lado, ambos se jogando no chão. E então, o silêncio se instalou novamente, mas não durou muito. Quando Sérgio olhou em volta, viu rostos familiares nas sombras que se formavam. As pessoas que chegavam estavam todas envolvidas com Marcelo, mas não eram apenas conhecidos. Eram rostos de familiares escondidos há muito tempo, pessoas que ele não via desde a infância. Vocês, um deles gritou, uma mulher com lágrimas nos olhos. Por que você não nos procurou? A revelação fez o mundo de Sérgio girar. Aquela não era uma simples crise de família. Era uma disputa que remontava a anos. Marcelo não havia apenas desaparecido. Ele tinha um inteiro legado escondido de segredos e mentiras que ameaçavam a vida que Sérgio estava começando a construir com Renatinho. A tensão na atmosfera foi palpável. Sérgio sentiu uma onda de angústia acompanhada por uma necessidade desesperada de proteger Renatinho. No meio daquela confusão, ele percebeu que havia muito mais na história do que ele poderia imaginar. O passado estava voltando para cobrar deles e agora com uma ferocidade que nem mesmo a tempestade poderia igualar. E o que tinha a dizer Marcelo agora, com toda a família revelada ali, seria crucial. Mas a única coisa que Sérgio poderia pensar enquanto tudo se deteriorava ao seu redor era: ele me trouxe tudo isso, não é? É hora de escolher. O que eu faço agora? Sérgio ficou paralisado, os pensamentos se embaralhando enquanto as luzes se aproximavam. O medo que o consumia se transformava em pânico quando percebeu que não era só o irmão que estava ali. O grupo de homens com expressões de raiva e determinação, cercando o local, fez seu coração disparar. Ele se sentiu encurralado, sem saber se proteger Renatinho ou enfrentar o passado sombrio de Marcelo. Não se mexa, e vocês dois. Um dos homens mais alto avançou, os olhos fixos em Marcelo. Nós sabemos que você está aqui. Precisamos de uma conversa. Sérgio percebeu a expressão aterrorizada do irmão. Marcelo, ele começou.
a confusão e o medo alternando-se no seu olhar. Não, não me entrega! Marcelo gritou desesperado. Ele lançou um olhar desesperado para Sérgio e depois para o bebê, como se Renatinho fosse a única coisa que ainda o mantinha ancorado na realidade. Isso não é o que você pensa. E mesmo enquanto os homens se aproximavam, algo dentro de Sérgio se despedaçava. Ele reconheceu um deles, um antigo amigo de infância de Marcelo. Mas o que o pegou de surpresa foi o que ouviu a seguir. Acha que vamos deixar você escapar de novo? Tem algo que você nos deve. E não é só dinheiro. Parem! Sérgio gritou, sentindo a tensão subir como uma onda. Ele é meu irmão, e isso aqui não é o lugar para resolver suas brigas. O que vocês querem? Mas as palavras de Marcelo começaram a ecoar na mente de Sérgio. Tudo o que ele tentava esquecer. Os rumores que chegavam até ele entre as viagens. Sérgio, eles estão aqui por causa das dívidas que eu contraí. Eu não fiz por mal. O grupo riu ironicamente, lembrando a Sérgio o peso da verdade. Ele interveio, sentindo os braços de Renatinho se apertarem em seu corpo. Não toquem nele. Estão aqui por dinheiro, é isso? Ele é só uma criança. Os homens avançaram, mas um deles, com uma cicatriz no rosto, ficou parado, olhando diretamente para Marcelo. Você realmente achou que poderia se esconder? Vamos resolver isso aqui. Você não escapa dessa. Dali em diante, tudo parecia estar em câmera lenta. O pânico tomou conta de Sérgio enquanto observava o irmão. Nesse momento, um barulho ensurdecedor atravessou a noite. O som de um carro vindo em alta velocidade. As luzes cortaram a escuridão. Sérgio virou a cabeça e viu uma caminhonete descontrolada se aproximando. Saiam da frente! O grito de Sérgio foi uma mistura de desespero e imploração. Mas não havia tempo. A caminhonete acertou em cheio tudo com um estrondo, espalhando uma onda de choque pela cena. O caos se instalou, corpos sendo lançados. Sérgio rapidamente puxou Renatinho para o lado, ambos se jogando no chão. E então, um silêncio severo tomou conta. Quando Sérgio olhou ao redor, viu rostos familiares nas sombras que se formavam. As pessoas que chegavam estavam todas envolvidas com Marcelo, mas não eram apenas conhecidos. Eram rostos da família dele que ele não via há anos. Vocês! Uma mulher gritou, com lágrimas nos olhos. Por que você não nos procurou? A revelação fez o mundo de Sérgio girar. Aquela não era uma simples crise de família. Era uma disputa que remontava há anos. Enquanto isso, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar tomava conta do ambiente. Eu não queria que você soubesse, Marcelo gritou, sua voz cheia de desespero. Mas antes que pudesse explicar, a mulher interveio. Você não pode me afastar da verdade. Você é responsável por tudo isso. Sérgio sentiu seu coração palpitar, uma urgência terrível crescendo dentro dele. Ele olhou para Marcelo e, em meio ao turbilhão de vozes e gritos, percebeu algo. Você sabia de tudo? Perguntou, sem acreditar no que estava ouvindo. O olhar de Marcelo se perdeu antes de responder. Eu não sabia que isso ia acabar assim. Mas a angústia de Sérgio cresceu quando a mulher, que agora se revelou ser tia dele, gritou com toda a força. Marcelo não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito mais macabro. O passado dele e a história da família estão mais entrelaçados do que você pode imaginar. Um choque profundo atravessou Sérgio. Ele se lembrou de toda a dor, de tudo que enfrentou sozinho. E agora, com Renatinho em seus braços, a pergunta que ecoava era: e que mais eu não sei? As sombras agora dançavam ao redor dele, e enquanto o grupo se aproximava, um novo e aterrorizante mistério se formava, quebrando o que ainda restava de segurança em sua vida. Ele sabia que não tinha para onde correr, mas com Renatinho ali, ele iria lutar, mesmo que não soubesse o que ainda estava por vir. Sérgio ficou paralisado, os pensamentos se embaralhando enquanto as luzes se aproximavam. O medo que o consumia se transformava em pânico ao perceber que não era só o irmão que estava ali. O grupo de homens com expressões de raiva e determinação, cercando o local, fez seu coração disparar. Ele se sentiu encurralado,
dividido entre proteger Renatinho ou... Um deles, mais alto, avançou, os olhos fixos em Marcelo. Sabemos que você tá aqui, precisamos de uma conversa. Sérgio percebeu a expressão aterrorizada do irmão. Marcelo, ele começou, a confusão e o medo alternando-se no seu olhar. Não, não me entrega! Marcelo gritou, desesperado. Ele lançou um olhar angustiado para Sérgio e depois para o bebê, como se Renatinho fosse a única âncora na tempestade que se formava. Isso não é o que você pensa. Enquanto os homens se aproximavam, algo dentro de Sérgio se despedaçava. Ele reconheceu um deles, um antigo amigo de infância de Marcelo. Mas o que o surpreendeu foi o que ouviu a seguir. Acha que vamos deixar você escapar de novo? Tem algo que você nos deve, e não é só dinheiro. Parem! Sérgio gritou, sentindo a tensão subir como uma onda. Ele é meu irmão, e isto não é o lugar para resolver suas brigas. O que vocês querem? As palavras de Marcelo ecoavam em sua mente, tudo o que ele tentava esquecer. Sérgio, eles estão aqui por causa das dívidas que eu contraí, e eu não fiz por mal. O grupo riu ironicamente, relembrando a Sérgio a realidade sombria. Ele interveio, sentindo Renatinho se apertar em seu colo. Não toquem nele. Ele é apenas uma criança. Os homens avançaram, mas um deles, com uma cicatriz no rosto, ficou parado, olhando diretamente para Marcelo. Você realmente achou que poderia se esconder? Vamos resolver isso aqui. Você não escapa dessa. Tudo parecia em câmera lenta. O pânico tomou conta de Sérgio ao observar Marcelo. Nesse momento, um barulho ensurdecedor atravessou a noite. O som de um carro vindo em alta velocidade. As luzes cortaram a escuridão. Sérgio virou a cabeça e viu uma caminhonete descontrolada se aproximando. Saiam da frente! O grito dele foi uma mistura de desespero e imploração, mas não havia tempo. A caminhonete colidiu com a multidão, espalhando o caos. O estrondo foi brutal. Sérgio puxou Renatinho para o chão, o coração disparado, enquanto corpos eram lançados pelo impacto. Quando o silêncio se instalou novamente, ele olhou ao redor e viu rostos familiares nas sombras. Eram todos familiares de Marcelo. Vocês, uma mulher gritou, por que você não nos procurou? A revelação fez o mundo de Sérgio girar. Aquela crise familiar não era simples. Era uma batalha por segredos enterrados. Diante da gritaria, ele sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. Eu não queria que você soubesse. Gritou Marcelo desesperado. Mas antes que pudesse explicar, a mulher interveio. Você não pode me afastar da verdade. Você é responsável por tudo isso. Um choque profundo atravessou Sérgio. Ele se lembrou da dor, de tudo que enfrentou sozinho. E agora com Renatinho em seus braços, a pergunta que ecoava era: o que mais eu não sei? Ele é meu filho. Marcelo gritou subitamente, a declaração cortando o ar como uma faca. O tempo pareceu congelar. Sérgio ficou atordoado. O quê? O olhar de Marcelo estava cheio de desespero e revelações inomináveis. As pessoas ao redor começaram a murmurar, deixando a tensão aumentar a cada instante. Eu não sou o único que tem segredos. O passado de nossa família está cheio de mentiras. Sérgio sentiu a realidade se desintegrar ao redor dele. Como assim? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram tremidas, um nó na garganta. Precisamos falar agora, Sérgio. Línguas longas, pessoas perigosas. Eles não estão apenas atrás de mim, estão atrás de você também. O pânico nos olhos de Marcelo desempenhou um futuro sombrio, e com isso, um sentido de urgência tomou conta. As luzes do passado estavam se aproximando, ameaçando acabar com tudo o que ele havia construído. Ele sabia que tinha que escolher um caminho, mas a pergunta era, qual deles é o certo? Sérgio ficou paralisado, os pensamentos se embaralhando enquanto as luzes se aproximavam. O medo que o consumia se transformava em pânico ao perceber que não era só o irmão que estava ali. O grupo de homens com expressões de raiva e determinação cercando o local fez seu coração disparar. Ele se sentiu encurralado.
dividido entre proteger Renatinho ou enfrentar o passado sombrio de Marcelo. Não se mexam, vocês dois. Um deles, mais alto, avançou, os olhos fixos em Marcelo. Sabemos que você tá aqui. Precisamos de uma conversa. Sérgio percebeu a expressão aterrorizada do irmão. Marcelo, ele começou, a confusão e o medo alternando-se no seu olhar. Não, não me entrega, Marcelo gritou, desesperado. Ele lançou um olhar angustiado para Sérgio e depois para o bebê, como se Renatinho fosse a única âncora na tempestade que se formava. Isso não é o que você pensa. Enquanto os homens se aproximavam, algo dentro de Sérgio se despedaçava. Ele reconheceu um deles, um antigo amigo de infância de Marcelo. Mas o que o surpreendeu foi o que ouviu a seguir. Acha que vamos deixar você escapar de novo? Você deve-nos muito. E não é só dinheiro. Parem, Sérgio gritou, sentindo a tensão subir como uma onda. Ele é meu irmão, e isso aqui não é o lugar para resolver suas brigas. O que vocês querem? As palavras de Marcelo ecoavam em sua mente. Tudo o que ele tentava esquecer. Sérgio, eles estão aqui por causa das dívidas que eu contraí. Eu não fiz por mal. O grupo riu ironicamente, relembrando a Sérgio a realidade sombria. Ele interveio, sentindo Renatinho se apertar em seu colo. Não toquem nele. Ele é apenas uma criança. Os homens avançaram, mas um deles, com uma cicatriz no rosto, ficou parado, olhando diretamente para Marcelo. Você realmente achou que poderia se esconder? Vamos resolver isso aqui. Você não escapa dessa. Tudo parecia em câmera lenta. O pânico tomou conta de Sérgio ao observar Marcelo. Nesse momento, um barulho ensurdecedor atravessou a noite. O som de um carro vindo em alta velocidade. As luzes cortaram a escuridão. Sérgio virou a cabeça e viu uma caminhonete descontrolada se aproximando. Saiam da frente! O grito dele foi uma mistura de desespero e imploração, mas não havia tempo. A caminhonete colidiu com a multidão, espalhando o caos. O estrondo foi brutal. Sérgio puxou Renatinho para o chão, o coração disparado, enquanto corpos eram lançados pelo impacto. Quando o silêncio se instalou novamente, ele olhou ao redor e viu rostos familiares nas sombras. Eram todos familiares de Marcelo. Vocês! Uma mulher gritou. Por que você não nos procurou? A revelação fez o mundo de Sérgio girar. Aquela crise familiar não era simples. Era uma batalha por segredos enterrados. Enquanto isso, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar tomava conta do ambiente. Eu não queria que você soubesse, gritou Marcelo, desesperado, mas antes que pudesse explicar, a mulher interveio. Você não pode me afastar da verdade. Você é responsável por tudo isso. Um choque profundo atravessou Sérgio. Ele se lembrou da dor, de tudo que enfrentou sozinho. E agora, com Renatinho em seus braços, a pergunta que ecoava era: o que mais eu não sei? Ele é meu filho! Marcelo gritou subitamente, a declaração cortando o ar como uma faca. O tempo pareceu congelar. Sérgio ficou atordoado. O quê? O olhar de Marcelo estava cheio de desespero e revelações inemináveis. As pessoas ao redor começaram a murmurar, deixando a tensão aumentar a cada instante. Eu não sou o único que tem segredos. O passado da nossa família está cheio de mentiras. Sérgio sentiu a realidade se desintegrar ao redor dele. Como assim? O que você quer dizer com isso? Das palavras saíram tremidas, um nó na garganta. Precisamos falar agora, Sérgio. Línguas longas, pessoas perigosas. Eles não estão apenas atrás de mim. Estão atrás de você também. O pânico nos olhos de Marcelo desenhou um futuro sombrio. E com isso, um sentido de urgência tomou conta. As luzes do passado estavam se aproximando, ameaçando acabar com tudo que ele havia construído. Ele sabia que tinha que escolher um caminho, mas a pergunta era: qual deles é o certo? Sérgio sentiu a realidade desmoronar ao redor dele. Ele é meu filho. Marcelo gritou e o tempo pareceu paralisar. As palavras ecoaram na mente de Sérgio como um trovão. O que ele havia construído, a vida que começava a dar sentido, a segurança que tanto desejava,
Tudo estava à beira do colapso. O que você está falando? Sérgio ficou atordoado. As pessoas em volta começaram a sofrer uma transformação. Os olhares cheios de dúvida se tornaram em murmúrios de incredulidade. Renatinho, quieto em seu colo, parecia sentir a tensão, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Eu não quis te envolver. Não desse jeito, Marcelo continuou. A voz trêmula. A verdade é que Renatinho é meu, e a história que eu escondi é muito mais profunda do que você imagina. Sérgio buscou por respostas no rosto do irmão, mas Marcelo estava frágil, vulnerável. O grupo de homens agora se movia, cercando a cena. Essa é a sua chance, Marcelo. Se entrega e vai para casa com a gente. O homem com a cicatriz na cara avançou, a fúria estampada. Mas você poderia ver que Marcelo estava lutando contra algo mais profundo, uma sombra que o envolvia. Escutem, eu sempre fiz tudo para proteger a minha família. Seus olhos buscaram o bebê e uma lágrima traiçoeira escorreu pelo seu rosto. Renatinho não é só uma criança perdida, ele é minha herança. Herança? Sérgio repetiu, o coração apertando. O que mais estava por trás da história? Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era a mesma caminhonete que Sérgio tinha visto antes, mas agora, em vez de um acidente, parecia se dirigir diretamente para o grupo. Todo mundo se virou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal, a caminhonete atingiu o grupo e o estrondo ecoou pela noite como um trovão, espalhando corpos e gritos. Sérgio puxou Renatinho para perto, se jogando no chão. O caos destruiu o que restava de controle. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas enquanto se levantava, sentiu uma mão firme sobre seu ombro. Era um dos homens que cercavam Marcelo, mas agora estava gritando, sua expressão se transformando em pânico. Preciso de ajuda. O motorista, ele, não estava sozinho. Balançou a cabeça, visivelmente apavorado. Ele queria acabar com todos nós. Sérgio olhou e, para seu horror, viu que a caminhonete não era apenas um acidente, mas um ataque deliberado. Coração na garganta, ele virou-se para Marcelo, que estava em choque. O que você fez, Marcelo? Quais segredos você esconde? As palavras de Sérgio eram como facas, cortando o véu de proteção que havia ao redor do irmão. O silêncio se instalou novamente, mas agora era um silêncio pesado, carregado de tensão e novos medos. Com expressão de terror, começou a balbuciar algo sob a imensidão daquela revelação. No meio de tudo isso, tem algo que você precisa saber. Renatinho não é apenas meu filho. A frase se arrastou como uma tempestade prestes a desabar. Ele é também filho de alguém que você nunca imaginou. Sérgio sentiu o chão se abrir sob os seus pés. Tudo aquilo que parecia claro agora se tornava um labirinto de confusões. Quem era essa pessoa? E como isso mudaria sua vida? Seu foco se deslocou rápido, e ele olhou para Renatinho, agora com o coração pesado, implorando por respostas. Você precisa acreditar em mim, Sérgio. Existem mais pessoas envolvidas nisso. Alguém do nosso passado. A voz de Marcelo agora era fraca, mas os olhares ao redor pareciam entender o peso daquelas palavras. A verdade escura do legado de sua família começava a emergir, e uma maré de incertezas tomava conta do ar, como se nada mais fosse seguro. Antes que Sérgio pudesse formular qualquer outra pergunta, o silêncio foi interrompido por um grito prolongado que vinha de longe. Estava chegando alguém, e não tinha como saber se era um amigo ou um inimigo. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que mais estava por vir? E quem realmente era Renatinho? A vida dele nunca mais seria a mesma, e a verdade, por mais pesada que fosse, ainda insistia em se revelar. Sérgio sentiu a realidade desmoronar ao redor dele. Ele é meu filho, Marcelo gritou, e o tempo parecia paralisar. As palavras ecoaram na mente de Sérgio como um trovão. O que ele havia construído
A vida que começava a ganhar sentido, a segurança que tanto desejava. Tudo estava à beira do colapso. O que você está falando? Sérgio ficou atordoado. Pessoas em volta começaram a se agitar. Os olhares repletos de dúvida se transformaram em murmúrios de incredulidade. Renatinho, quieto em seu colo, parecia sentir a tensão no ar, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Eu não quis te envolver, não desse jeito, Marcelo continuou, a voz embargada. A verdade é que Renatinho é meu, e a história que eu escondi é muito mais profunda do que você imagina. Sérgio buscou por respostas no rosto do irmão, mas Marcelo parecia cada vez mais vulnerável. O grupo de homens agora se movia, cercando a cena. Essa é a sua chance, Marcelo. Se entrega e vai para casa com a gente. O homem com a cicatriz na cara avançou, com um olhar determinado. Era como se Marcelo estivesse lutando contra um inimigo invisível, uma sombra que o seguia. Escutem, eu sempre fiz tudo para proteger a minha família. Seus olhos se voltaram para o bebê e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Renatinho não é só uma criança perdida. Ele é minha herança. Herança? Sérgio repetiu, o coração apertando. O que mais estava por trás dessa complexa situação? Antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era a mesma caminhonete que Sérgio tinha visto antes, mas agora, em vez de um acidente, parecia se dirigir diretamente para o grupo. Todo mundo se virou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. A caminhonete atingiu o grupo e o estrondo ecoou pela noite como um trovão, espalhando corpos e gritos. Sérgio puxou Renatinho para perto, jogando-se no chão. O caos foi colossal. Quando se levantou, viu rostos familiares entre os caídos. Algumas pessoas que ele reconheceu como tios distantes e primos que não via há anos. Um deles, uma mulher com cabelos brancos, estava caída e sangrando. Ela olhou para Sérgio, seus olhos cheios de dor e desespero. Sérgio, você precisa saber. A mulher conseguiu dizer, antes que a escuridão tomasse conta. O pânico se apoderou de Sérgio. Tia Sofia, o que aconteceu? Ele se aproximou, mas ela balançou a cabeça, implorando para que ele parasse. Não tenho muito tempo. Você precisa saber a verdade sobre a família. Bum! Com as palavras dela, tudo começou a fazer sentido. Um misto de raiva e traição tomou conta dele. O que você sabe sobre meu passado? O que você sabe sobre meu irmão? A expressão de tia Sofia se transformou em pânico. Marcelo, ele não é quem você pensa. Ele fez coisas terríveis. Você precisa ficar longe dele. Justo quando Sérgio absorvia a gravidade das palavras dela, um grito ecoou ao longe, vindo da direção da caminhonete destruída. A porta do veículo se abriu, e uma figura familiar emergiu. Era Helena, sua ex-namorada, segurando um revólver. Sérgio, eu vim para te avisar. Foi tudo uma armadilha. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Marcelo olhou para Helena, seus olhos arregalados de surpresa. Helena, você não deveria estar aqui. Eu não tinha escolha. Eu sabia que algo estava muito errado. A dívida do meu pai, ela está muito mais perto do que você imagina. Ela apontou a arma, a voz trêmula de medo e consideração. Eu não quero que você se machuque, Sérgio. O coração dele estava em frangalhos. O mundo ao seu redor parecia se desmoronar. Enquanto a adrenalina corria nas veias, uma pergunta ficou pairando no ar. Em quem ele poderia confiar? Seus aliados se tornaram inimigos, e inimigos poderiam ser aliados. A verdade estava se revelando em camadas destrutivas, e ele se viu indo cada vez mais fundo num pesadelo. Quem é realmente Renatinho? A pergunta explodiu na mente de Sérgio. O passado não era apenas um eco. Era uma tempestade prestes a desabar. Helena hesitou e olhou para Marcelo. A tensão era palpável.
e a resposta que estava prestes a sair de seus lábios prometia mudar tudo mais uma vez. Ele sabia que a noite ainda tinha muitas surpresas reservadas e que as consequências daquela revelação deixariam marcas profundas. Qual seria o peso da verdade que ainda estava por vir? Sérgio sentiu a realidade desmoronar ao redor dele. Ele é meu filho, Marcelo gritou, e o tempo parecia paralisar. As palavras ecoaram na mente de Sérgio como um trovão. O que ele havia construído, a vida que começava a ganhar sentido, a segurança que tanto desejava, tudo estava à beira do colapso. O que você está falando? Sérgio ficou atordoado. As pessoas em volta começaram a se agitar. Os olhares repletos de dúvida se transformaram em murmúrios de incredulidade. Renatinho, quieto em seu colo, parecia sentir a tensão no ar, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Eu não quis te envolver, não desse jeito. Marcelo continuou, a voz embargada. A verdade é que Renatinho é meu, e a história que eu escondi é muito mais profunda do que você imagina. Sérgio buscou por respostas no rosto do irmão, mas Marcelo parecia cada vez mais vulnerável. O grupo de homens agora se movia, cercando a cena. Essa é a sua chance, Marcelo. Se entrega e vai para casa com a gente. O homem com a cicatriz na cara avançou, com um olhar determinado. Era como se Marcelo estivesse lutando contra um inimigo invisível, uma sombra que o seguia. Escutem, eu sempre fiz tudo para proteger a minha família. Seus olhos se voltaram para o bebê e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Renatinho não é só uma criança perdida. Ele é minha herança. Herança? Sérgio repetiu, o coração apertando. O que mais estava por trás dessa complexa situação? Antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era a mesma caminhonete que Sérgio tinha visto antes. Mas agora, em vez de um acidente, parecia se dirigir diretamente para o grupo. Todo mundo se virou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. A caminhonete atingiu o grupo e o estrondo ecoou pela noite como um trovão, espalhando corpos e gritos. Sérgio puxou Renatinho para perto, jogando-se no chão. O caos foi colossal. Quando se levantou, viu rostos familiares entre os caídos. Algumas pessoas que ele reconheceu como tios distantes e primos que não via há anos. Um deles, uma mulher com cabelos brancos, estava caída e sangrando. Ela olhou para Sérgio, seus olhos cheios de dor e desespero. Sérgio, você precisa saber, a mulher conseguiu dizer antes que a escuridão a tomasse. O pânico se apoderou de Sérgio. Tia Sofia, o que aconteceu? Ele se aproximou, mas ela balançou a cabeça, implorando que ele parasse. Não tenho muito tempo. Você precisa saber a verdade sobre a família. Bum! Com as palavras dela, tudo começou a fazer sentido. Um misto de raiva e traição tomou conta dele. O que você sabe sobre meu passado? O que você sabe sobre meu irmão? A expressão de tia Sofia se transformou em pânico. Marcelo, ele não é quem você pensa. Ele fez coisas terríveis. Você precisa ficar longe dele. Justo quando Sérgio absorvia a gravidade das palavras dela, um grito ecoou ao longe, vindo da direção da caminhonete destruída. A porta do veículo se abriu e uma figura familiar emergiu. Era Helena, sua ex-namorada, segurando um revólver. Sérgio, eu vim para te avisar. Foi tudo uma armadilha. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Marcelo olhou para Helena, seus olhos arregalados de surpresa. Helena, você não deveria estar aqui. Eu não tinha escolha. Eu sabia que algo estava muito errado. A dívida do meu pai. Ela está muito mais perto do que você imagina. Ela apontou a arma, a voz trêmula de medo e consideração. Eu não quero que você se machuque, Sérgio. O coração dele estava em frangalhos. O mundo ao seu redor parecia se desmoronar. Enquanto a adrenalina corria nas veias, uma pergunta ficou pairando no ar. Em quem ele poderia confiar? Seus aliados se tornaram inimigos, e inimigos poderiam ser aliados. A verdade estava se revelando em camadas destrutivas, e ele se viu indo cada vez mais fundo num pesadelo. Quem é realmente Renatinho? A pergunta explodiu na mente de Sérgio.
O passado não era apenas um eco, era uma tempestade prestes a desabar. Helena hesitou e olhou para Marcelo. A tensão era palpável, e a resposta que estava prestes a sair de seus lábios prometia mudar tudo mais uma vez. Ele sabia que a noite ainda tinha muitas surpresas reservadas, e que as consequências daquela revelação deixariam marcas profundas. Qual seria o peso da verdade que ainda estava por vir? Sérgio sentiu o tempo congelar ao ouvir aquelas palavras. Ele é meu filho. Marcelo gritou, e todos ao redor se aquietaram. O peso da revelação pesava nas mãos de Sérgio. O chão parecia pulsar sob seus pés, enquanto Renatinho, em seu colo, dormia inocentemente alheio à tempestade que se formava. Como assim, Marcelo? O desespero ecoou na voz de Sérgio. O murmúrio crescente da multidão envolvia-os, rostos de incredulidade misturados a receios sombrios. Você nunca mencionou isso. Por que deveria acreditar em você agora? Eu não quis te envolver, mas você precisa entender. A voz de Marcelo tremia. Renatinho não é só um bebê perdido. Ele é minha única chance de redimir tudo o que eu fiz de errado. Os rostos ao redor se tornavam cada vez mais sombrios. O homem de cicatriz avançou, inquieto. Se ele é realmente seu filho, isso significa que temos uma situação muito perigosa. Você não pode escapar desse legado. Alucinações de um passado obscuro pairavam no ar. Antes que a tensão se tornasse insuportável, o rugido de outra caminhonete cortou a noite. Olhares se viraram em uníssono. Era um som potente. Sérgio assistiu enquanto uma figura emergia do veículo. Helena, sua ex-namorada, com um revólver na mão e os olhos cheios de ansiedade. Sérgio, tá tudo errado. Você não pode ficar aqui. Por que você tá com uma arma? Sérgio gritou, confuso. Ele não sabia se estava mais preocupado com Helena ou com Marcelo. Mas ela não era a única que estava ali. Os ecos do passado se apresentavam como fantasmas nas sombras. A verdade estava prestes a desabar. Isso é tudo uma armadilha. Estão atrás de você e do bebê. As palavras dela tocaram fundo em Sérgio, um alarme soando em sua mente. Ele olhou para Renatinho, o pequeno inocente em seus braços, e uma onda de proteção inundou seu coração. Qual é a verdade? A pergunta saiu rouca, quase implorada. O que realmente está acontecendo? Quem sou eu nesse quebra-cabeça? O pânico de seus aliados e o desespero de seu irmão criavam uma tempestade ensurdecedora em sua mente. Marcelo olhou para ele, os olhos marejados. Eu errei. Eu devia ter te contado sobre tudo. O passado da família é obscuro e está prestes a nos engolir. Aos poucos, a multidão de rostos familiares se aproximava, fazendo uma barreira ao redor. Um deles, tia Sofia, ajudou a erguer uma voz. Sérgio, temos que sair daqui. Eles não vão parar até que a verdade seja revelada. A urgência na cena tomava conta de todos. Mas antes que pudessem agir, uma nova explosão de gritos veio do fundo. O caos se instalou. Renatinho começou a chorar e Sérgio sentiu um nó na garganta. Ele precisava proteger o menino. Mas como fazer isso em meio a essa luta constante? A tensão era palpável. O erro poderia custar tudo. Helena, com o revólver em mãos, olhou diretamente nos olhos de Sérgio. Não confie em ninguém além de mim. Você precisa sair agora. As palavras impulsionaram Sérgio a agir. Com Renatinho firme em seus braços, ele olhou para Marcelo, na esperança de um aceno de apoio. Mas Marcelo parecia perdido, um homem afundado em suas escolhas. Eu vou proteger meu filho, Sérgio gritou, a determinação transparecendo em sua voz. E sem saber exatamente o que viria a seguir, um turbilhão imenso de emoções tomou conta dele. A família e os segredos perseguiam sua mente como sombras do passado. Mas agora, ele sabia que o futuro de Renatinho dependia de suas ações. Sérgio respirou fundo
e enquanto o som se intensificava, fez sua escolha. Precisamos fugir. Um misto de coragem e medo tomou espaço, e diante de todo aquele turbilhão, ele decidiu enfrentar o que estava por vir. A cena se entrelaçava em um mosaico de gritos, lágrimas e promessas quebradas. E no fundo, a luta pela verdade continuava. Agora, se você está aqui, precise saber que nossas histórias só começam. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas emoções que virão. Esmague esse botão de like agora. Alimente o algoritmo e dê suporte ao nosso trabalho. Aproveite para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Os verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal com essas ações.